Corinthians faz proposta milionária por centroavante do Flamengo e busca reforçar ataque para a temporada. Oferta de 20 milhões de euros pode mudar o mercado, mas resposta ainda não foi dada. A negociação promete agitar os bastidores, com o Timão esperando definir o futuro de seu novo goleador. Confira. Augusto Melo garante permanência de Ramon Dias no Corinthians após eliminação na Libertadores. O Timão conquistou uma vitória importante em casa, mas não foi o bastante para conseguir avançar na competição. Eliminação terá consequências. O Corinthians venceu a partida disputada na última quarta-feira, 12, diante do Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, por 2-0. Mas o resultado acabou não sendo suficiente para evitar a queda da equipe na competição. O presidente Augusto Melo se posicionou após a eliminação precoce da equipe na Libertadores da América. O mandatário destacou que o alvinegro fez uma boa partida, mas não o suficiente para conseguir se recuperar do jogo de ida. Isso porque, na partida disputada no Equador, a equipe do Parque São Jorge sofre uma derrota por 3-0, onde precisava repetir o placar para chegar nos pênaltis, o que não ocorreu. Desta forma, as atenções se voltam para o Campeonato Paulista, onde a equipe está na final. Se posicionou após a eliminação. Abre aspas. Fizemos um bom jogo hoje. O resultado não foi o que queríamos. Nós tivemos um problema lá, no jogo de ida, fomos eliminados lá, não hoje. Futebol é isso. A gente já tem outra final no domingo, temos que nos preocupar com isso. Nossa obrigação agora é trabalhar, afirmou o mandatário. Quando questionado sobre a permanência do técnico Ramon Dias, o presidente do Timão cravou a permanência do argentino até o final da temporada. Segue, é o nosso treinador até final do ano. Depois vamos avaliar. Retrospecto negativo. Vale destacar que essa é a terceira vez que o clube cai ainda durante a fase preliminares da Libertadores. Com essa eliminação, agora o time vai disputar a Sul-Americana na temporada. Com isso, agora a equipe volta as atenções para o Campeonato Paulista, onde define o título diante do Palmeiras, marcado para o próximo domingo, 16, no Allianz Parque, pelo jogo de ida às 18h30. Paul Pogba, contratado pelo Corinthians após liberação, não deve acontecer por preferência pela Europa. De acordo com a apuração da ESPN, o francês estaria priorizando um retorno a uma das 5 grandes ligas da Europa. Paul Pogba no Corinthians. Enquanto a comissão técnica trabalha no dia a dia para preparar o elenco e tentar diminuir ao máximo as chances de erro, a diretoria segue monitorando algumas situações nos bastidores, especialmente se tratando de reforços. Um dos nomes que já foram falados no Timão foi Paul Pogba, que vinha afastado dos gramados por conta de uma suspensão por doping. A questão é que o francês está 100% liberado para voltar a jogar nesta terça-feira, 11. Porém, de acordo com a ESPN, o meio-campista decidiu levar seu tempo para escolher seu próximo clube e provavelmente não assinará com nenhum antes do meio do ano, esfriando uma chance de vir ao Brasil, onde prefere jogar. Além disso, mesmo que esteja aberto a todas as ligas e sabendo que não deve ter opções tão interessantes por conta do histórico, prioriza um retorno a uma das 5 grandes ligas europeias. Se quisesse voltar a jogar neste exato momento, só pode assinar com clubes da MLS, cuja janela fecha apenas em 23 de abril, ou no Japão, 26 de março. Com isso, a expectativa dos corintianos, que já era baixa, vai acabando de vez. Casagrande coloca Garro como o meia mais decisivo do futebol nacional. O ex-jogador fez uma análise e apontou que vê o meio-campista do Corinthians como o melhor do futebol nacional. É o melhor do futebol nacional? Rodrigo Garro foi decisivo para a classificação do Corinthians diante do Santos para a final do Campeonato Paulista, após vencer a equipe na Neoquímica Arena por 2-1. E o meio-campista foi determinante em campo. Isso porque o camisa 8 marcou um golaço que foi determinante para a vitória diante do alvinegro praiano. Casagrande fez uma análise após a partida e destacou a importância do meia para a equipe. Antes do gol marcado, o argentino levou bastante perigo ao gol adversário, sendo determinante em campo, apontando que quando Garro está bem em campo, a equipe consegue apresentar um desempenho contundente. Analisou a importância do meia. Abre aspas. O Garro é o principal jogador do Corinthians. É o grande líder técnico e criativo do time. Quando ele funciona, tudo funciona. Quando ele não está bem no jogo, o time fica empacado. Abre aspas. E mesmo mal ele pode definir a partida em uma jogada, seja com gol ou assistência. Que facilidade e rapidez no raciocínio, disse Casagrande. Após a classificação diante do Peixe, Garro ainda se posicionou sobre as declarações de Neymar. Se posicionou. Após o apito final, ainda na zona mista da partida,
Rodrigo Garro negou que as declarações de Neymar antes do clássico tenham motivado o elenco corintiano para a partida. Na verdade, não. Não vi provocação de Neymar. Não sou muito de ver essas coisas, mas acredito que a motivação está no escudo. Está em jogar neste clube, em jogar uma semifinal de Paulista e passar a uma final. Acredito que a motivação está aí, analisou. Garro foi para o jogo sem estar 100% fisicamente e passa no teste. Ainda no sacrifício, ele deu a assistência do primeiro gol, marcado por Félix Torres, de cabeça após escanteio preciso. No segundo tempo, Ramon não se preocupou com a final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras no domingo, 16, e manteve Garro em campo. O Corinthians entrou forte na briga pelo atacante Pedro, do Flamengo, e fez uma proposta robusta para tentar levar o centroavante para o time alvinegro. De acordo com informações recentes, o clube paulista enviou uma oferta de 20 milhões de euros, aproximadamente 110 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador. Embora essa movimentação seja uma tentativa clara de reforçar o setor ofensivo, a negociação ainda está longe de um desfecho, já que o Flamengo não aceitou a proposta até o momento. Além disso, Pedro está em fase final de recuperação de uma lesão que o deixou fora das últimas partidas do time rubro-negro e deve voltar aos campos somente em abril. O interesse do Corinthians por Pedro não é uma novidade. A diretoria alvinegra já nutre há algum tempo a vontade de contar com o centroavante, que tem sido um dos maiores destaques do futebol brasileiro nos últimos anos. No entanto, o momento da negociação levanta algumas dúvidas. Com o jogador afastado por conta da lesão, o Timão sabe que precisará aguardar o retorno de Pedro aos gramados para avaliar seu desempenho mais de perto. Ainda assim, a proposta do Corinthians demonstra a seriedade com que o clube vê a necessidade de reforçar o ataque para a próxima temporada. A proposta enviada ao Flamengo também evidencia a disposição do Corinthians em investir pesado no jogador, que, sem dúvida, seria uma peça fundamental para o time. A expectativa é de que o atacante possa agregar ainda mais qualidade ao setor ofensivo do clube, especialmente após a saída de alguns nomes importantes e a busca por alternativas para melhorar o desempenho do ataque. Pedro, com sua qualidade e instinto goleador, parece ser uma solução ideal para o Timão. Por outro lado, a negociação não será fácil para o Corinthians. O valor de mercado de Pedro é alto e o Flamengo tem sido firme em suas negociações nos últimos tempos. Além disso, a pressão por reforços pesados também está aumentando no Parque São Jorge e a diretoria sabe que a contratação de um centroavante de peso poderia ser um diferencial na temporada. O mercado de transferências começa a esquentar, e a proposta do Corinthians por Pedro é uma tentativa de antecipar a concorrência. Mas, por enquanto, a decisão do Flamengo ainda está em aberto. O clube rubro-negro deve analisar a proposta com cuidado, levando em consideração o retorno do atacante aos campos e as possíveis ofertas de outros clubes. E aí, torcedor corintiano, o que acha dessa possível contratação? Será Pedro o nome certo para reforçar o ataque do Timão? Fique atento, pois nos próximos dias novas movimentações podem acontecer e a negociação promete evoluir rapidamente com atualizações sobre o futuro do atacante e o interesse do Corinthians. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Pedro Guilherme para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.